Olá, meus amigos, que alegria estarmos juntos aqui. Eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, professor de Direito Civil, autor da coleção, coautor da coleção Curso de Direito Civil da editora Juspodium, e eu estou aqui hoje atendendo ao honroso convite do meu amigo, do admirável professor Álvaro Borges de Oliveira, a quem eu refaço aqui os meus sinceros agradecimentos. Álvaro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos. Mais do que isso, registro minha admiração, minha afeição, um professor dedicado ao estudo dos direitos reais, esse campo alvissareiro das relações jurídicas, e mais do que isso, um professor absolutamente atualizado, contemporâneo, com a visão futurista para os direitos reais. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por partilhar da amizade, Álvaro. Então, eu fico aqui feliz de estarmos juntos hoje, junto com você, Álvaro, e com os nossos colegas da Univale. Queridos alunos, muito obrigado por estarmos juntos aqui, por estar prestigiando. E vamos debater hoje um tema que me parece extremamente alvissareiro. Vamos falar sobre algo contemporâneo, atual e de grande importância prática. Nós vamos falar hoje sobre a questão da proibição de uso capião de bens públicos. Pois é uma proibição que vem do texto constitucional, desemboca no Código Civil, e, de fato, o Código Civil, artigos 102, 103, repetindo o texto constitucional, afirma que os bens públicos são imprescritíveis. Nesse caso, nós vamos falar da prescrição aquisitiva. Pois é, tá lembrado qual é a prescrição aquisitiva? A prescrição aquisitiva é o uso capião. Aliás, em alguns países da Europa, inclusive, o Instituto nem se chama uso capião, chamado de prescrição mesmo, prescrição aquisitiva. Pois é, aqui no Brasil nós chamamos, pela expressão que tem origens romanistas, uso capião. E nós sabemos que os bens públicos são inuso capíveis, vale dizer, não se admite uso capião, não se admite prescrição aquisitiva dos bens públicos. Nessa linha de raciocínio, portanto, nós já podemos dizer, a regra geral do nosso sistema é a inadmissibilidade de uso capião de bens públicos. Todavia, é preciso observar que a regra, nesse ponto é regra, não é princípio, hein? Não se trata de princípio, mas de regra. A regra que proíbe o uso capião de bens públicos, ela encontra uma razão de ser. Claro, encontra na razão de ser de que não se pode prejudicar a coletividade, de que não se pode prejudicar toda a sociedade por conta da omissão da administração, do gestor, de exercer a posse sobre determinados bens. Aliás, exatamente porque não se admite uso capião de bens públicos, é que a posse de bem público é desqualificada. Pois bem, é assim. A invasão de área pública, por exemplo, não gera posse, gera mera detenção. Súmula 619 do STJ. E essa súmula 619 do STJ parte exatamente da premissa de que os bens públicos são inusucapíveis. E sendo inusucapíveis, imprescritíveis, consequentemente, o invasor de área pública não vai ter posse. Porque não vai poder usucapir. Ele tem mera detenção. E sendo mera detenção, portanto, caráter precário, não vai poder usucapir, não vai poder reclamar indenização, nem direito de retenção por benfeitorias, acessões eventualmente realizadas, não pode. Exatamente porque os bens públicos são imprescritíveis, inusucapíveis. Todavia, essa afirmação de que os bens públicos não admitem uso capião e não admitem, ela precisa ser muito bem delimitada. Observe, as latitudes e longitudes dessa afirmativa precisam ser projetadas numa outra compreensão. Quando se diz que não se pode admitir uso capião da propriedade de bens públicos, está a se afirmar, não é possível subtrair a titularidade do bem público em relação à administração pública, em relação ao poder público. No entanto, é preciso observar que a não admissibilidade de uso capião de bens públicos não impede que se afirme o cabimento de uso capião, sim, de bens públicos, mas não o uso capião da propriedade, mas sim de outros direitos reais suscetíveis de posse, como, por exemplo, os direitos reais sobre coisa alheia. Então, os direitos reais sobre coisa alheia de bens públicos, estes sim,
poderiam admitir uso capião. Os direitos reais sobre coisa alheia, porque são direitos reais suscetíveis de posse. Nesse ponto, podemos estabelecer uma premissa metodológica para a compreensão do nosso tema de hoje. E a premissa metodológica que nós podemos estabelecer, me permitam, é dizer: o uso capião é modo originário de aquisição não apenas da propriedade. Meu amigo professor Álvaro, eu sei que você é muito cuidadoso no trato, na lida do uso capião. Então, que bom lembrarmos para os nossos colegas, até porque muitos juristas terminam deixando isso escapar, falando, olha, o uso capião é modo originário de aquisição da propriedade, não só da propriedade. O uso capião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de posse. É possível usucapir não só a propriedade, não só, é possível usucapir outros direitos reais suscetíveis de posse. Servidão de passagem. Eu sempre falo isso porque aqui, no interior da Bahia, eu sei que na região de Balneário Camboriú isso também é possível por causa da praia, né? Então tem muitos loteamentos de casas ali, perto da praia, perto do mar, e aí as pessoas às vezes querem construir ali no loteamento, mas constrói lá atrás e abre um espaçozinho ali para chegar na praia mais rápido, para chegar no mar. É possível falar, hipoteticamente, aqui nós temos muito usucapião do direito de servidão de passagem. Veja, não se está usucapindo a propriedade, mas a passagem. E neste caso de usucapião da servidão de passagem, nós enxergamos com clareza solar, enxergamos com clareza meridiana o cabimento do usucapião não só da propriedade, mas de outros direitos reais suscetíveis de posse. A nossa premissa: o usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de posse. Dito isto, vamos ampliar o contexto. Sendo possível, aliás, só para registro, antigamente, eu sei que hoje em dia, todos nós sabemos que essa súmula hoje não tem nenhum valor, nenhuma valia, mas de todo modo eu faço a referência, a alusão à súmula 193 do STJ. Essa súmula 193 do STJ, ela reconheceu a possibilidade de uso capião de linha telefônica. É possível uso capião do uso da linha telefônica. Antigamente, a linha telefônica valia muito, né? Porque quem adquiria a linha telefônica, junto com ela adquiria as ações da companhia, etc. Hoje em dia, linha telefônica não vale rigorosamente nada. Então, não tem, talvez, utilidade prática esta súmula, mas uma utilidade didática muito alta. Porque na medida em que se afirma a possibilidade de uso capião de uma linha telefônica, nós estamos a afirmar que é possível usucapir outros direitos reais, não só a propriedade. E neste caso da súmula, o uso capião do direito de uso da linha telefônica. É só para ilustrar e deixar claro que o uso capião não é apenas modo originário de aquisição de propriedade, mas também de outros direitos reais suscetíveis de posse. Nesta ambiência, nós então podemos agora posicionar diretamente o tema a ser enfrentado. Observe, quando a Constituição e o Código Civil deliberam a impossibilidade de prescrição aquisitiva, a impossibilidade de uso capião, prescrição aquisitiva de bens públicos, a mensagem que nos chega, e aqui me permitam dizer que há uma diferença elementar, uma diferença muito importante entre texto e norma. Texto é aquilo que a gente lê. Norma é o resultado da interpretação. Quando nós olhamos para a lei, nós estamos a apreciar o texto. E buscando o sentido e o alcance. Portanto, a compreensão do texto, nós estamos construindo a norma. Nesta linha de raciocínio, olhando para o texto, não se admite uso capião de bens públicos, e procurando construir a norma, o que se entende? Não se pode usucapir a propriedade de bens públicos. A titularidade dos bens públicos é inusucapível, porque essa titularidade é do poder público. Haveria um prejuízo coletivo, haveria aí um interesse particular sobrepujando interesse público. Portanto, por toda a linha de compreensão de raciocínio, não se admite usucapião da propriedade de bens públicos. Todavia, é absolutamente possível falar em usucapião de direitos reais na coisa alheia de bens públicos.
Sim. Meu caro amigo professor Álvaro Borges de Oliveira, eu tenho absoluta convicção de que nós vamos compartilhar aqui de uma ideia em comum, porque esse tema é novo, alvissareiro, e um tema de grande aplicação prática. É possível usucapir direitos reais na coisa alheia de bens públicos. Servidão de passagem, exemplo 1. Uso de bem público, exemplo 2. Enfiteuse de bens públicos para aquelas enfiteuses que já existiam, não podem mais se constituir novas enfiteuses. As que já existiam permanecem, e as que existiam podem ser usucapidas. A enfiteuse sobre o bem público. E o contemporâneo, o atualíssimo direito real de laje. Pode-se falar, alguém vai usucapir a laje de um bem público. Em todos estes exemplos, é preciso reafirmar um detalhe. Cristiano, mas aí não vai ter prejuízo ao interesse público? Você acabou de dizer que não se pode prejudicar o interesse público. Não. Porque em todos estes meus exemplos, a propriedade da coisa permanece com o poder público. O poder público se mantém proprietário. O poder público permanece na plena titularidade da coisa. O usucapiente, em todos esses exemplos, terá para si um direito real sobre coisa alheia. E na lógica dos direitos reais sobre coisa alheia, os direitos reais sobre coisa alheia, servidão, enfiteuse, uso para fins de moradia, superfície? Sim, superfície. Então, em todos estes exemplos, nós vamos partir de uma premissa, é que os direitos reais sobre coisa alheia são direitos reais limitados. Limitados. E, em se tratando de um direito real limitado, significa que a plenitude da propriedade do título se mantém. O poder público se mantém proprietário, em nada é abalada a sua titularidade. Portanto, ao se admitir um uso capião de direitos reais sobre coisa alheia de bens públicos, nós vamos ter o uso capiente que preencheu os requisitos para o uso capião, podendo usucapir o direito real sobre coisa alheia, e mantendo a propriedade, a plena titularidade nas mãos do poder público. O que quero dizer nessa linha de raciocínio é que o poder público se mantém proprietário, em nada é abalada a proibição legal, a proibição do nosso sistema jurídico de uso capião da propriedade de bens públicos, mas avulta a função social. A função social da propriedade no sentido de que aquele que tem um direito real sobre coisa alheia em ebulição, ou seja, aquele que tem uma passagem pela terra pública, ele passa ali pelo cantinho da terra pública, ele está passando, pronto. É o exemplo daquele que tem o direito de superfície do bem público. Em todos estes exemplos, nós vamos respeitar a função social. O poder público se mantém proprietário, se mantém pleno titular, e o terceiro vai usucapir, se for o caso, o direito real sobre coisa alheia, claro, desde que ele prove o ânimos, o elemento subjetivo. Ele vai ter de provar que ele se mostrava, que ele se comportava exatamente como titular do direito real. Não é titular da propriedade. Então aqui não seria o animus domini. Não dá para falar em animus domini, mas aqui seria o ânimo de enfiteuta, o ânimo de titular de servidão, o ânimo de superficiário. Então, demonstrado, evidenciado o ânimo. Aí, o usucapiente pode obter o reconhecimento de um direito real sobre coisa alheia de bem público. E eu insisto, permanecendo a propriedade nas mãos do poder público. Toda essa lógica que serve, toda essa lógica que é reconhecida para os direitos reais sobre coisa alheia, já chegou, inclusive, toda a lógica dessa interpretação já chegou a merecer o reconhecimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Observem, colegas, observem que esse dado é importantíssimo. As nossas duas cortes superiores, o Supremo e o STJ, diretamente envolvidas na interpretação da matéria, expressamente reconhecem que, no primeiro e no segundo caso, no primeiro caso, o uso capião de direitos reais sobre coisa alheia é absolutamente possível. Então, mesmo que seja bem público, não se pode usucapir a propriedade, mas é possível usucapir direito real sobre coisa alheia. Agora vamos para o segundo passo. E
Para mim, pessoalmente, toda essa concatenação também é possível para o direito real de laje. Sim, toda a lógica desse raciocínio, pela qual admite-se uso capião de direito real sobre coisa alheia de bem público, essa lógica serve também para o direito de laje. Por quê? No caso do uso capião da laje de bem público, a propriedade permanece com o poder público. O poder público permanece proprietário. E o terceiro vai usucapir a laje. E ao usucapir a laje, o terceiro, portanto, não afetou a titularidade do bem público, já que a laje e a propriedade são dois direitos reais autônomos e distintos. Autônomos e independentes. E, nesse sentido, o artigo 1510, letra A, chega a dizer, inclusive, que a laje terá uma matrícula própria. Uma matrícula autônoma e independente em relação à matrícula da propriedade. Ora, se a matrícula da laje vai ser autônoma e independente, é evidente, fica claro perceber que o direito de laje não viola o direito de propriedade e vice-versa, razão pela qual o poder público permanece pleno titular, proprietário da propriedade, e o terceiro, em tese, pode usucapir o direito real de laje, por óbvio, desde que estejam presentes todos os requisitos exigidos pelo sistema jurídico. Esse é um tema muito interessante, e eu volto a dizer, com a compreensão, nesse sentido, nessa direção, do Supremo Tribunal Federal. Eu queria mesmo prospectar, sugerir um tema que, para mim, é extremamente atual, contemporâneo, e um tema que contribui para uma análise mais profunda do sistema jurídico, demonstrando que o jurista não pode ficar preso somente na leitura do texto e, ultrapassando o texto, dar atenção àquilo que é a norma, que é o resultado da interpretação, da compreensão do texto dentro de uma dimensão da função social no que diz respeito especificamente ao direito de propriedade. Era esta a minha prospecção, era essa a minha colaboração, uma vez mais. Agradecer ao professor Álvaro Borges de Oliveira pelo convite, ao meu amigo Álvaro, de quem tenho uma enorme honra de desfrutar da amizade, de debates, né? Falamos aí por WhatsApp de vez em quando, sempre que possível, e dizer que eu gostaria muito de colaborar aqui com os colegas da Univale no sentido de trazer à luz um tema que pode sim colaborar para as monografias, né? Daqui a pouco está na hora de escolher o tema da monografia, mas também para vislumbrar que o direito precisa da inteligência do jurista, da inteligência para colaborar com a perfeita interpretação, não ficando preso no texto de lei. Álvaro, meu amigo, uma vez mais, muito obrigado. Eu espero que tudo isso passe logo, né? Para que nós possamos ter em breve um encontro presencial e para que nós possamos juntos continuar debatendo os caminhos do sistema jurídico brasileiro. Colegas, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela atenção. Ótimo estudo a todos, que sejam sempre muito felizes e que abracem o direito com vocação e com a preocupação social, que seja um instrumento, um exercício de cidadania e de dignidade humana. Muito obrigado pelo convite. Gente, um abraço, até mais!